Se quiser sair com seu amigo inteiro, sugiro que largue sua arma. Pode matá-lo, Griffin. Se o matar, eu a mato. Tudo bem, se matá-la eu mato. No vídeo de hoje, uma vidente revela que Peter teve uma vida passada no século XVII, como Griffin Peterson, um cavalheiro que viveu na recém-fundada colônia de Quahog. Veja o que ele fez nessa história contada pela Madame Claude. O episódio começa com Cleveland apresentando sua prima da Jamaica, Claude, que era sensitiva e podia revelar as vidas passadas das pessoas. Peter brinca dizendo que já foi um morango. Cleveland sugere que Joe seja o próximo a descobrir sobre suas vidas anteriores, e ele concorda. Claude pede a Joe para fechar os olhos e se concentrar. Ela revela que Joe foi um polvo em uma vida passada. Quagmire fica impressionado e decide ser o próximo. Claude diz que vê Quagmire em Londres no século XIX e revela que ele foi Jack, o assombrador do parquinho. Depois disso, os amigos pressionam Peter a ser o próximo, apesar de sua descrença. Claude o convence e ele concorda em tentar. Ela revela que Peter foi o homem que fundou Quahog. Quagmire acha que isso já é demais, mas Claude começa a descrever detalhadamente a história para provar que é verdade. Então Claude começa a narrar a história, situando-a em meados dos séculos XVI e XVII na Inglaterra. Em uma manhã clara e fresca, Peter estava a caminho da casa de sua amada. Ao chegar lá, ele é recebido por Carter, que questiona o motivo de sua visita. Peter responde que deseja se casar com a filha de Carter e pedi-la em casamento. Carter, desconfiado, pergunta o que Peter tem a oferecer para sua filha, e ele responde de maneira tosca, porém convincente, conseguindo permissão para entrar no castelo e ir até o quarto de Lois. Peter entra no quarto de Lois, surpreendendo-a, e ela expressa felicidade ao vê-lo ali, sorrindo. Peter se aproxima e beija suas mãos, e Lois pergunta o motivo de sua visita. Ele responde que precisa fazer uma pergunta, e Lois quer saber qual é. Então, Peter a pede em casamento segurando uma aliança. Lois, muito feliz, aceita, e até mesmo Carter chega para comemorar o momento especial. Na outra parte de Londres, havia um homem de mau humor, o rei da Inglaterra, Stewie. Ele se queixava de estar entediado e ordenou que sua trupe de comediantes o divertisse com piadas. No entanto, eles falham miseravelmente, levando Stewie a ordenar que fossem expulsos do castelo. Em seguida, ele chama Brian e ordena que ele traga outros atores, mas muda de ideia no meio do caminho e pede que Brian mesmo faça as piadas. Brian responde que não sabe contar piadas, mas oferece contar histórias sobre sua vida para ver se isso funciona. Na primeira tentativa, ele falha, mas na segunda, tira algumas chaves do bolso, o que acaba sendo um sucesso. Depois disso, Stewie expressa desejo de passear pela cidade, mas é interrompido pela presença de uma bela moça na calçada que ele reconhece como Lois, a mesma que se casaria com Peter. Stewie fica revoltado ao perceber que eles não fazem um par adequado e decide intervir. No dia do casamento, Lois questiona seu pai sobre a demora de Peter para chegar. Carter responde que, como ele é meio pesado, pode demorar um pouco mais para chegar. Em seguida, de forma inapropriada, Carter pede para checar os seios de Lois, alegando que eles estariam em épocas diferentes. Indignada, Lois o chama de louco. Peter aparece em seu cavalo a caminho do casamento, porém é interrompido por Stewie e seus cavaleiros. Descendo de seu cavalo, Peter pergunta quem é Stewie. Este responde que é o rei do país e decreta que Peter será exilado e enviado em um barco para outro lugar. Peter, desesperado, argumenta que precisa se casar naquele dia. Stewie então pergunta onde será a lua de mel, e Peter aponta para o local. Stewie ordena aos seus lacaios que prendam Peter em um saco. Em seguida, Stewie entra no local do casamento com sua tropa, e todos ao redor destacam a presença do rei. Carter chega para cumprimentá-lo e se apresenta. Stewie então se dirige a Lois para informá-la de que Peter estaria morto, deixando-a muito triste. Ignorando seus sentimentos, Stewie pergunta se ela gostaria de sair com ele. Na igreja do país, um local amplo e repleto de pessoas, Lois e Stewie se preparam para se casar após a ausência de Peter. O padre dá início à cerimônia, mencionando que a noiva e o noivo escreveram seus próprios votos. No entanto, antes que Lois possa se manifestar, são interrompidos por um comercial dentro do próprio episódio. Enquanto navegavam em direção a um novo destino, Peter, Quagmire e Joe compartilhavam um momento a bordo do barco. Peter expressou sua gratidão por tê-los conhecido, e então Quagmire perguntou a Joe por que ele estava ali. Joe revelou que foi pego enquanto se deliciava esculpindo cuidadosamente a esposa de um homem importante.
importante. Em seguida, Quagmire explicou que ele estava lá porque dormiu com uma menor de idade para tentar resolver seus próprios problemas. Enquanto conversavam, o capitão do barco se aproximou e sugeriu que eles participassem de um jogo de faca. Depois de muitos meses no mar, Peter e seus amigos finalmente avistaram uma terra firme e desembarcaram ali mesmo. Peter declarou que aquela terra se chamaria Quahog. Quagmire disse que aquele lugar não passava de uma selva e questionou o que eles iriam fazer a respeito disso. Peter respondeu que iriam construir uma nova colônia e assim poderiam ter uma nova vida feliz, com direitos iguais para todos. Depois disso, Stewie perguntou para sua nova esposa como estava o sabor daquele pernil que estavam comendo. Ela disse que estava muito bom e que o frango assado também estava delicioso. Stewie ressaltou a palavra frango assado e disse que precisariam ter uma conversa séria sobre ela lhe dar um filho ainda. Ela respondeu que já haviam conversado sobre isso e que para isso eles teriam que ter uma relação mais íntima. Stewie reclamou que estava muito cansado ultimamente e cheio de trabalhos para fazer e que até queria tentar outro dia, mas não a encontrou disponível. Então Lois propôs que os dois fizessem amor naquela noite, mas Stewie começou a inventar desculpas. Então Lois disse que não teria problema se eles fizessem ali na mesa mesmo, mas Stewie disse que seria um pouco indelicado fazer isso no lugar onde comiam. Em seguida, Peter e outros colonizadores trabalhavam dia e noite para construírem sua colônia, até que finalmente, depois de muito trabalho duro, Quahog havia sido finalizada. E não demorou para Quahog se tornar uma colônia bem-sucedida, cheia de vida. O tempo ajudou Peter a esquecer Lois, e ele arrumou uma nova namorada nesse período. Nessa cena, Lois diz a Brian que não podia continuar casada com o rei, pois seu coração ainda pertencia a Peter, lamentando sua morte. Brian revela a ela que na verdade Peter não morreu e que o rei o obrigou a guardar esse segredo sob ameaças, mas ele preferiu correr o risco e contar a verdade para Lois. Ela se assusta com a notícia e Brian entrega a ela um jornal que comprova que Peter está vivo. Lois fica aliviada e diz a Brian que está tudo bem, convidando-o para ir com ela, mas questiona como poderiam chegar até lá. Brian responde que poderiam pegar um barco e o problema estaria resolvido. E então, Lois e Brian embarcaram juntos nessa jornada em busca de Lois reencontrar seu verdadeiro amor novamente. Isso foi bom, pois Peter estava casado com uma esposa insuportavelmente chata, que falava muitas histórias desnecessárias e criticava a vida alheia. Enquanto ela falava bobagens, Peter a interrompia com raiva, pedindo que ela se calasse logo. No meio disso, Lois apareceu na porta, surpreendendo a todos, principalmente Peter com sua presença. Eles se abraçaram muito felizes e puderam ficar juntos novamente. Mas é claro, antes disso, Peter teve que passar por um procedimento de divórcio, exigido pela sociedade do século XVIII. Nessa cena, Stewie aparece frustrado por descobrir que sua esposa havia partido do local 6 meses atrás, sem que ele tivesse percebido. Seu aliado aproveita o momento para questionar gentilmente por que ele só notou o desaparecimento dela agora, e pergunta se eles não dividiam a cama juntos. Stewie se embola na explicação, mas acaba admitindo que precisam ir atrás dela. Enquanto Quahog está sendo expandida e construída por várias pessoas em diferentes lugares, Stewie e sua tropa aparecem para causar o terror naquele local e tirar a paz dos moradores até que ele encontre sua amada de volta. Eles estacionam em um lugar qualquer, e Stewie pede um favor ao seu primeiro-tenente, Chris, para que ele encontre Peter e Lois a qualquer custo, pois seria inaceitável que um rei fosse roubado e o criminoso saísse impune. Depois disso, Peter e Lois aparecem se declarando um para o outro, felizes por finalmente se encontrarem após tanto tempo separados. Juram que esses são os melhores dias de suas vidas e prometem um ao outro que estarão juntos para sempre. Porém, o romance deles é interrompido por Chris, que chama o rei para invadir o local. Ao chegar lá, Stewie declara que duas coisas irão acontecer. Ele levará sua mulher de volta e cobrará de Peter por isso. Peter se rende, dizendo que Stewie venceu, mas surpreende a todos ao pegar a espada de Chris e ameaçá-lo com destreza. Stewie rebate dizendo que se ele cobrar Chris, cobrará Lois também. Os dois começam a discutir quem fará o primeiro movimento, até que decidem resolver a disputa de maneira melhor, através de um show de talentos. No show de talentos, Tom apresentava os participantes, começando por Stewie, que iniciava com algumas piadas roubadas
roubadas de Brian para entreter o público e tentar se tornar o novo dono da colônia de Quahog. Inicialmente, parecia estar indo bem para ele, mas alguns fogos de artifício roubaram a cena. Enquanto o público estava distraído com os fogos do outro lado, Joe, Quagmire e Peter começaram a tocar uma música da banda que eles improvisaram. Cleveland chegou para ajudar e começou a cantar enquanto outras pessoas no palco ajudavam a dançar. Quando a música terminou, a plateia aplaudiu e vibrou, deixando Stewie decepcionado consigo mesmo e incrédulo. Depois disso, Lois apareceu subindo as escadas do palco, orgulhosa da performance de seu marido. Assim que chegou lá em cima, ela deu um abraço apertado nele, e a partir desse momento, Lois e Peter viveram felizes e em paz para sempre. O episódio de hoje encerra com Claude dizendo que a história chegou ao fim, e todos ao redor agradecem e ficam encantados com o que ouviram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.